Bom, pessoal, o primeiro pregão do mês de outubro na Bolsa de Valores do Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo, foi marcado por uma queda de 1,29%. O índice Ibovespa, que é o nosso Ibovespa, acompanhou o cenário internacional, principalmente ali o que aconteceu nos Estados Unidos. E tem um ponto importante, né? As bolsas chinesas não operaram nesta segunda-feira por causa daquele feriado prolongado que a China está enfrentando, está vivenciando. Por isso, foi um dia de negociações bem abaixo do que um dia convencional. Então, a gente ficou ali um pouco refém de certas pautas. Nos Estados Unidos, os olhares dos investidores ficaram voltados para números ligados à economia dos Estados Unidos. Entre esses números, a gente destaca ali a divulgação do Índice de Gerente de Compras da Indústria. Ele subiu de 47,6% no mês de agosto para 49% no mês de setembro. Esse é um número, inclusive, que surpreendeu o mercado. Estava acima das expectativas e projeções feitas ali pelos economistas dos principais bancos americanos. Então, de certa forma, isso pode trazer ali uma leitura diferente do momento da economia americana. Isso também fez com que o mercado tivesse um outro olhar sobre a futurologia. Eu costumo dizer que o mercado está sempre de olho a um passo à frente, então estava de olho, inclusive, em qual seria o comportamento do Banco Central, o Federal Reserve, em relação à política monetária dos Estados Unidos já nas próximas reuniões, e essa alteração, essa divulgação do dado pode fazer com que os investidores apostem um pouco menos no comportamento do Fed em relação ali à taxa de juros. É esperar para ver e a gente vai monitorando. Aqui no Brasil tem um pouco a ver sobre esses números ligados à geração de empregos, por mais que no comparativo com 22 a gente tenha tido uma queda significativa na geração, a gente lembra, né, que a comparação a gente tinha de 22 seria com 21, ou seja, o ápice da pandemia, por isso aquele crescimento um pouco maior no ano passado e agora fazendo essa diferenciação em queda. Só que tem um lado positivo desse número, que é até inclusive, digamos, celebrado ou então repercutido pelo mercado. Esse número de 220 milhões de empregos veio acima do que estava sendo projetado. O mercado trabalhava ali com um percentual, com um volume de vagas de 173, 175 mil vagas criadas. Então, esse número, de certa forma, acaba surpreendendo. Ao longo dessa semana, o mercado vai ficar de olho em algumas movimentações ligadas à economia no Congresso, algumas pautas econômicas que ainda circulam no meio político, entre elas a taxação das grandes fortunas, as taxações ligadas aos super ricos, ou seja, os ricos de verdade, aqueles bilionários que têm realmente muitos investimentos e acabam tendo agora essa projeção de taxação. E vamos ficar de olho também sobre a extinção dos juros do capital próprio. O dólar, ele está subindo, ele teve um comportamento de valorização frente ao real, ele fechou cotado em R$ 5,06, com uma alta de 0,79% nesse primeiro pregão do mês de outubro.